Graça e paz, família Ive, sejam bem-vindos à nossa série de mensagens, O Cristão na Era Digital. Todas as segundas, um novo episódio. Fique agora com o episódio dessa semana. Não esqueça de compartilhar com toda a sua família. Deus te abençoe! E no meio de tanta coisa boa que a internet trouxe para a gente, facilidades. Basicamente, a internet trouxe facilidade. Hoje, de dentro do seu carro, você faz uma infinidade de coisas. E do meio de todas essas coisas positivas e maravilhosas que a internet trouxe para a gente, em 2002 ela trouxe algo que seria positivo, muito positivo. Ela começou a juntar pessoas, porque essa é a segunda justificativa da internet. A primeira é compartilhar informações. A segunda é aproximar pessoas. Você realmente acha que os seus filhos são mais próximos dos amigos deles hoje do que você era dos seus amigos há uns anos atrás? Eles estão próximos, próximos. De verdade, eles se conhecem, eles se amam, eles expressam esse amor. Vocês acreditam nisso? Eu não sei na casa de vocês, mas na minha, eu acho que as minhas amizades eram mais profundas. Eu acho que hoje as amizades estão um pouco superficiais, porque você não tem 5 amigos, você não tem 10. Quantos amigos você tem? 2.000. Você pergunta para a pessoa, eu tenho 2.000 seguidores. Mentira! Você não tem não, cai doente. Você não tem não vão te ligar. Só te dá parabéns no seu aniversário porque a rede social notifica. Nem sabe, e te manda um parabéns olhando e falando. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente manda aquele parabéns porque é obrigado, né? Tá todo mundo dando parabéns, vou dar também? Vai ficar chato. Mas antes não era assim. Então, os nossos filhos estão sendo apresentados a esse tipo de relacionamento. Há um relacionamento superficial, há um relacionamento mentiroso, há um relacionamento de conveniência. E não é esse relacionamento que nós queremos apresentar para as nossas crianças e adolescentes, para o futuro. Porque vocês já conseguiram pensar como vai ser um relacionamento, um casamento de uma pessoa que não sabe se relacionar? Como é que essa pessoa vai viver por 50, 60, 70 anos abençoando o Senhor do lado de uma pessoa que não sabe se relacionar? Porque se a outra pessoa faz o que ela não gosta, faz um comentário infeliz, posta algo que não agrada, a gente bloqueia. Deixa eu te contar. A sua filha no casamento, seu filho no casamento, não vai poder bloquear, não. Ou esse casamento vai acabar. Não é assim que funciona. Mas somos nós que estamos ensinando, porque nós estamos permitindo. E permitir é muito perigoso. Então eu queria te dizer algumas coisas que eu acredito que estão acontecendo de errado. No que nós estamos permitindo, não é no que os nossos filhos estão fazendo, porque os nossos filhos eles só vão dar um passo se a gente permitir. E se o seu filho dá passo sem a sua permissão, você precisa rever a sua maternidade e a sua paternidade. Não é aceitável que o seu filho dê passos sem a sua permissão, porque ele ainda está debaixo da sua mão. E se o seu filho não sabe ficar debaixo da sua mão, como você quer que ele saiba ficar debaixo da mão de Deus? Se ele não obedece você, que ele está vendo bem aqui na sua frente, se o meu filho não me obedece, que ele está me vendo, que ele consegue ver todas as minhas reações, que ele consegue ver a expressão do meu rosto, os meus filhos, se eu olho com o rosto um pouquinho torto, eles já mudam a respiração. Estou fazendo alguma coisa errada. Agora, se o seu filho não tem isso com você, esse respeito, esse temor, ele vai ter por Deus que ele não está vendo. Ele ainda não está vendo. Tem muitos adolescentes que têm experiências com Deus, mas eu vou te falar, a maioria ainda não tem. Porque ainda são imaturos, porque não estão acostumados, porque nós não levamos eles para a igreja. Na minha casa era assim. Por que os meus filhos não tinham experiência com Deus? Porque a mãe não tinha. A mãe não levava.
a mãe não era exemplo. Deus não era prioridade na minha casa, mas hoje Ele é. Hoje Ele é. E hoje, com 14, com 15, com 16, vai para a igreja. Vai ler a palavra. Vai fazer o devocional, sim. Mas eu estou com sono. Devia ter feito antes. Vai fazer com sono. É bom que já dorme sonhando aqui, ó. Já vai com o Espírito Santo. Não tem problema. Não, mas eu não quero ir na igreja porque hoje tem um aniversário. É mais tarde. Não tem problema. Não, mas é que está todo mundo... Vocês lembram da máxima, né? Você não é todo mundo. Já começa por aí. Nem do mundo você é. Nem do mundo você é. Não é mesmo? Então a gente começa por aí. O que eu estou vendo de mais errado? E eu não vejo só nos meus filhos, não. Porque além de ter filhos, para quem não conhece, eu sou discipuladora lá na Casa Kids. E eu discipulo crianças dos 9 até os 12 anos. Pela manhã eu costumo estar com crianças entre 10 e 12 anos. Inclusive, seu filho está indo na EBD? Aproveitando aqui essa oportunidade maravilhosa. Não é mesmo? Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Prioridade. Lembra que eu falei que Deus não era prioridade na minha casa? Eu percebo que de noite, quando o pai precisa estar concentrado no culto, a minha sala tem 38 alunos. É gente, né? Gente, muita gente. Uma benção. E os filhos de vocês são abençoadíssimos. Mas de manhã, às 9, eu tenho 3. Vocês repararam a diferença? 3. Domingo de manhã. E um deles é meu filho. Então eu tenho 2. 3 crianças. Essas 3 crianças precisam acordar domingo de manhã e ir para a igreja. Essas 3 crianças estão entendendo o limite. Eu posso jogar, mas domingo de manhã eu tenho que estar na igreja. Eu posso ter acesso a algumas coisas da internet. Algumas coisas, tá, gente? Vocês cuidado. Mas eu preciso fazer o meu devocional. Eu preciso fazer a minha atividade da EBD. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer mais a Bíblia do que eu conheço os influenciadores do meu telefone. Não é isso que acontece. Exatamente. E não é isso que acontece. O que eu vejo hoje, e digo a vocês, eu tenho 38 crianças na minha turma. O que eu vejo hoje é que essas crianças, elas sabem mais sobre Roblox, FNAF, filme da Barbie, Felipe Neto, do que elas sabem sobre o Velho Testamento. Eu tenho crianças que não levam a Bíblia, mas elas têm, porque eu pergunto. Você tem a Bíblia em casa? Tem. Não trouxe. Por quê? Nós chamamos a Bíblia de espada na Casa Kids. E toda vez que nós precisamos ler algo, nós falamos espadas para o ar e a criança precisa encontrar aquela passagem. Porque ele precisa ter intimidade com isso aqui, gente. Não é possível que o seu filho tenha lido todos os livros de Harry Potter e nunca tenha lido a Bíblia. Não dá. Tem histórias muito mais interessantes e edificantes aqui dentro. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que é interessante. Isso é interessante. Não são só esses livros que eles andam lendo. Não é isso. Nós precisamos demonstrar e plantar nas nossas crianças o interesse pelo que está aqui. Então, a internet, ela não é um problema. Problema somos nós que não colocamos limite nos nossos filhos que estão usando a internet. A internet, ela não é caótica. Caóticas são as crianças imaturas que estão sendo soltas no mundo da internet sem qualquer supervisão. Pais, eu estou dizendo sem qualquer supervisão. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que gerou, assim, choro e lágrimas dentro da minha casa, quando eu disse, não vão ver FNAF. Vocês já ouviram falar?
Pais de crianças, eu acho que a partir dos 8, se você não ouviu falar, pai, pergunta pro teu filho, ele já ouviu falar. É uma febre. Isso é seríssimo. Eles sabem, eu dou aula para eles sabem. Pergunta direitinho, porque eu sei que eles sabem. Vocês também precisam saber. Então, eu vou fazer um relato brevezinho para vocês do que é FNAF. FNAF é um jogo que virou filme recentemente. Inclusive, fui ao shopping outro dia. Vocês já se depararam com vários adolescentes fantasiados? Fazendo cosplay? Uma visão do inferno. Parece que eles estão tudo fantasiados de demônio. Perdão. Mas parece? Não parece? Misericórdia. Eu vou fazer um resumo para vocês do que é FNAF, tá? Não se espanta, não. FNAF é um jogo que virou filme. E esse jogo se passa numa fábrica, onde animatronics são possuídos por espíritos de crianças assassinadas. E eles precisam lutar contra esses animatronics, possuídos por espíritos de crianças assassinadas. Vocês se atentaram a esse detalhe? Sutil. Um detalhe sutil. Quase nada. E pasmem, era um jogo. Um jogo que está aí, se eu não me engano, desde 2017. Um jogo famosíssimo, que virou filme. E quando você entra no shopping, você vê criança de 10, você vê criança de 12, você vê criança de 9. Pelo amor de Deus, gente. Possuídos por espíritos de crianças assassinadas? Um espírito de uma criança assassinada é o quê? Que está entrando dentro da sua casa? Que está entrando na orelha do seu filho? Porque seus filhos usam fone? Porque se eles usam fone, você não sabe o que seus filhos fazem na internet. Fone de ouvido para criança, adolescente, eu diria que até uns 15 anos, não pode. Você não sabe quem está falando com seu filho. Você não sabe o que estão falando com o seu filho. Você precisa ouvir a voz. Você precisa saber as palavras. Você precisa saber se essa pessoa fala pornografia, se usa palavra de baixo calão, se essa pessoa dá ideias ruins para os seus filhos. Gente, fone não dá. O fone é um bloqueio entre o seu filho e você. Você aceita um bloqueio entre o seu filho e você? Porque se você precisar salvar o seu filho, não dá. Você não sabe sobre o que ele está sendo ameaçado. Você não sabe o que está chegando na orelha dele. E a fé vem pelo ouvir. Então, vocês tomem muito cuidado com o que o filho de vocês está ouvindo. Porque você pode estar ali ensinando para o seu filho assim, ame a Jesus. Jesus é ótimo, Jesus pode te salvar. E na orelha dele está aqui assim, ó. Me manda uma foto sem roupa. Entra nesse site aqui, clica nesse link aqui. Você está com medo do seu cartão de crédito ser clonado? Meu amor, o seu filho está sendo alienado. Não é o seu cartão de crédito. Dinheiro você trabalha, você recupera. Mas e essa criança? E eu vou te dizer uma coisa. Como mãe de crianças de idades diferentes, no dia que você perceber que o seu filho não é mais aquela criança, você vai chorar. E vai ser muito difícil voltar. Muito. Porque o gostoso, o que a carne gosta, não é botar o joelho no chão e orar. O que a carne gosta não é vir para a igreja, sentar e ficar aqui. Não. O seu filho gosta de deitar no sofá e jogar. Ou são só os meus? Os nossos, né? Os nossos filhos gostam de botar o fonezinho de ouvido, entrar em paz, né? Ficar em paz ali com o jogo e ficar 1, 2, 3, 4, 5. Se você deixar, esse adolescente, essa criança, vão ficar 10 horas no telefone. Na semana passada, a pastora Mariana falou que era uma média de 7 horas por dia que uma criança ficava no celular. Vocês estão lembrando que o dia tem 24, né? 7 horas, né, pastora? A média. Pois eu vou dizer para você que na minha pesquisa eu descobri que ano passado o Brasil recebeu um prêmio. O prêmio é o segundo colocado em maior tempo nas telas do mundo. Do mundo. E nós estamos com 9 horas de telas nesse prêmio. 9 horas. Nosso país. E aí eu vejo que nós não estamos falando só sobre adolescentes.
É o país. A gente também está falando sobre o adulto. Será que quando a gente senta na mesa para poder almoçar, o telefone está do lado? Será que eu viro para o meu filho e falo, olha, não pode telefone na mesa, mas eu posso. Olha, você não pode usar o telefone na igreja, mas eu estou aqui, respondendo aquele WhatsApp muito importante. Deixa eu te contar, ele pode ser muito importante, mas se Deus quiser, ele derruba o teu negócio. Não assina não dá prioridade para ele no lugar de Deus, não. Porque o seu negócio não vai ficar de pé se Deus não for prioridade. A sua família não vai ficar de pé se Deus não for prioridade. A sua casa, a sua saúde, não vai. Então a internet é um bom lugar. Mas a internet é um bom lugar para quem tem maturidade. A internet é um bom lugar para quem sabe o que está fazendo. A internet é um bom lugar para pessoas que trabalham com ela, para ter equilíbrio, exatamente. Mas eu preciso te dizer que o seu filho ainda não tem maturidade. O seu filho ainda não tem equilíbrio. E o seu filho ainda não está pronto para ser solto na internet. Quando dizem a máxima de que a internet é um mundo, a internet é um mundo. E nós estamos soltando crianças e adolescentes desde os 9, eu diria menos, porque eu vejo menos. Eu vejo crianças com 3 anos de idade mexendo no Instagram. Mas seu filho não sabe nem ler ainda. O que ele está fazendo? Tem criança que não tem Bíblia, mas tem smartphone. Gente, uma Bíblia com R$50 você compra. Então, nós estamos pagando R$1.000 no smartphone para uma criança, mas ela não tem uma Bíblia dela, aquela onde ela vai poder anotar, grifar, marcar, te perguntar, ficar na dúvida, se espantar, se surpreender com as histórias. Eu vejo lá em casa, meu filho agora resolveu ler Apocalipse. E toda hora ele chega para mim com o olho arregalado, falando, mãe! E eu falo, eita! Mas é bom, é ótimo. Deixa ler, coloca, lê junto. A pastora Mariana falou aqui da outra vez. Acontece culto familiar dentro da sua casa? Porque se não acontece, deveria. O seu filho vê você ajoelhado lendo a Bíblia. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando acorda? Será que a gente acorda e pega o telefone? Ou a gente acorda e fica de joelho e agradece por ter acordado? O que está acontecendo primeiro? E teu filho está vendo. O meu filho está vendo. A minha filha está vendo. Se eu acordo e agradeço, ou se eu acordo e vou conferir nas redes sociais o que tem acontecido. E eu falar para o meu filho que ele precisa orar, não vai surtir efeito nenhum. Você pode falar o quanto você quiser. Se ele não vê que Deus é prioridade dentro da sua casa e na sua vida, você pode comprar um caderno de 200 folhas e mandar ele escrever. Deus é prioridade, Deus é prioridade, Deus é prioridade. Não vai ser. Prioridade vai ser o prazer. Prioridade vão ser os jogos. Prioridade vão ser os amigos online. E reparem que são os amigos online. O seu filho provavelmente tem mais amigos online do que ele tem amigos pessoalmente. Agora, eu fico na dúvida se são amigos. Eu fico na dúvida se são crianças. Porque nós estamos olhando para as notícias. Vocês conseguem ver o que a inteligência artificial é capaz de fazer? Vocês já viram que a inteligência artificial é capaz de transformar um adulto doente numa criancinha linda de tranças para ser amiga do seu filho? Para ganhar a confiança dele? Para ter voz de criança, jeito de criança? Eu tenho uma regra lá em casa e ela tem funcionado muito bem. Os meus filhos, eles só podem conversar e jogar e ter contato eletronicamente com pessoas que eles conhecem. Tem que ser da escola, tem que ser primo, tem que ser amigo, tem que ser conhecido. Eles têm que ter visto essa pessoa. Essa pessoa tem que existir. Porque hoje em dia essa pessoa pode não existir. E isso é muito grave. Porque se o seu filho passa 7 horas no telefone,
O telefone está criando seu filho. Você não passa 7 horas com seu filho. Você trabalha, você tem vida, você arruma a casa, você cuida do seu filho, mas é com um olho aqui no fogão e o outro nele. Então, quem está criando seu filho? É o Instagram? É o YouTube? Vocês já repararam no nome do profissional da internet? Vocês sabem me dizer qual o nome do profissional da internet? Influenciador. Isso não te dá nenhum spoiler, não? Essa pessoa é paga e recebe muitíssimo bem para influenciar essa geração. E aí eu te pergunto, influenciar em quê? Em quê? A roupa que o seu filho usa, o que ele come, a maneira como ele se comporta, o que ele gosta, a maneira como ele reage, está sendo moldada por alguém que você nem sabe o nome. Você não conhece essas pessoas, mas essas pessoas te conhecem, porque o logaritmo diz tudo para elas. O logaritmo diz para essas pessoas quem é o seu filho, onde ele mora, do que ele gosta, o que ele come, aonde ele está, quanto tempo que ele usa de internet. O logaritmo diz tudo. Tudo, 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 tudo. Quem não sabe somos nós. Nós não sabemos. E aí, pensando nisso, em tudo que está de errado, eu queria dizer uma coisa muito séria para vocês que talvez pareça esquisito, mas não é. E eu preciso dizer para vocês, seja vigilante. De verdade. Não é assim, meu filho está ali no quarto. Não, meu filho está bem, meu filho está no computador. Está dentro de casa, está seguro. Vai acontecer nada com ele. Não está seguro. Seja vigilante. Você precisa saber o que o seu filho está fazendo. Você precisa saber com quem ele está conversando. Nós precisamos saber onde ele está indo. Mas ele está no quarto. Mas ele está indo em muitos lugares. No quarto mesmo. O seu filho consegue viajar, o seu filho consegue conhecer pessoas, o seu filho consegue aprender idiomas, o seu filho consegue fazer coisas que você não sabe. Porque ele nasceu na era digital. Nós não. Para a gente, internet é pagar boleto. Para a gente, internet é ver aquela prima que mora no interior, a foto dela. Ai, deixa eu acompanhar como é que estão os meus sobrinhos aqui. Para o seu filho não é não, igreja. Para o seu filho, internet é fazer aquele amigo que mora em Bangladesh e que ele acha que está sendo ensinado a falar inglês por um sujeito que não sabe falar nem o idioma dele, mas está se passando por alguém que sabe. Para o seu filho, internet é construir relações, só que ele não conhece essas pessoas, nem essas relações. Só que há o interesse. A pessoa do outro lado tem interesse no seu filho, em algo que ele pode oferecer. Então, podem ser os seus dados, as suas informações, a rotina da sua casa. Pode ser a juventude do seu filho. Pode ser a intimidade do seu filho. Pode ser a sanidade do seu filho. O mundo jaz no maligno, não é isso que a gente sabe? Algumas pessoas querem só a sanidade do seu filho. Algumas pessoas querem apenas destruir o seu filho. E isso acontece muito. Ainda essa semana nós vimos, para quem acompanhou, um adolescente do Sul que exigia de outras crianças que elas enviassem fotos se cortando, se mutilando ou se expondo. Esse adolescente tinha 14 anos. Ele exigia das outras crianças isso. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar que algumas crianças se mutilam porque não conseguem lidar com isso? Eles não têm nem intimidade o suficiente para falar com os pais que isso está acontecendo e nem maturidade para ir contra o que está acontecendo. Então eles viram reféns, eles viram escravos. E a gente pensa, e eu digo isso porque eu olho para minha filha, que já é do meu tamanho, do tamanho de uma mulher, apesar de só ter 14 anos e não ter maturidade. Gente, ainda é uma adolescente, ainda é uma criança. Eu olho para minha filha e vejo uma mulher e penso, meu Deus, como está grande. Mas aqui não está não. Não está não. Só tem 14 anos, 15, 16. Ai, mas já tem 17. Não está maduro. Não está.
Se for um pouquinho pressionado, vai cair, vai fazer, vai se expor e nunca mais vai ser o mesmo. A gente não consegue resolver, porque quando a gente perceber, vai estar muito tarde. Então, por isso, seja vigilante, saiba quem é, onde vai, o que está buscando, o que está pesquisando, o que seu filho está fazendo nesse computador. É importante demais, demais. Então, assim, uma outra coisa que eu marquei aqui, que é muito importante, e que eu passei por isso na pele, e eu vejo outras mães passando, porque além de mãe de adolescente, eu também sou aquela tia que enfia adolescente dentro do carro e leva para os lugares. Eu sou essa pessoa, e eu ouço bem, né? Então eu ouço o que elas estão falando, o que elas estão fazendo, do que elas estão falando, onde é que elas estão indo, quem elas estão encontrando. E uma coisa fundamental que eu acho importante dizer nessa manhã é: nós precisamos saber o que está atingindo os nossos filhos. Os nossos filhos são atropelados todos os dias por muita coisa. Um dado importante que eu tenho para te passar é que todos os dias nós recebemos 7.000 gigas de informações. Informações, não é conhecimento. Porque informação é uma coisa, conhecimento é outra. 7.000 gigas de informação são bilhões de livros em um dia. Em um dia. Todo dia. De manhã até à noite. Seus filhos se bobear mais, porque nossas crianças, elas estão o tempo todo ali, né? Então eu te digo o seguinte, você precisa tomar muito cuidado com o que seu filho está sendo atingido. Por quê? Pode até ser que ele não vá buscar, mas ele vai ser atingido. O seu filho ele vai ser atingido por coisas que vêm na direção dele e ele ainda não está pronto para bloquear. E quem precisa bloquear? Você. Sou eu. Eu preciso ser esse escudo. Eu sou um adulto. Eu tenho maturidade. A maturidade dos nossos filhos só está completa por volta dos 25 anos. Tem gente aqui, adolescente não, adulto acima dos 18, tem jovens aqui que ainda não estão com as suas maturidades completas. Tem menos de 25 anos. Isso é ciência, não é opinião. É ciência. Não está formado, não está pronto. Então, os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas são atingidas por amigos que não são amigos. Elas são atingidas por jogos, elas são atingidas por redes sociais, elas são atingidas por músicas. O que os nossos filhos estão ouvindo? Será que nós temos noção do poder que uma música tem no espiritual de uma criança? Vocês já procuraram estudar sobre isso? Nossos filhos estão sendo atingidos por dancinhas inofensivas. Será mesmo? Será que é tão ingênuo assim? Os nossos filhos estão sendo atingidos por falsos amigos, por pessoas que não existem. Os nossos filhos estão sendo atingidos por informações e mentiras, principalmente mentiras. Porque eu não sei na casa de vocês, mas eu já ouvi muito o termo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tudo é relativo na internet. Não existem certezas. Na internet, até a fé do seu filho vai ser relativa. Até a fé. Na internet é relativo se é bonito ou feio. Na internet é relativo se é menino ou menina. Na internet é relativo se existe ou não. Na internet é relativo quem é Deus. Não, mas Deus pode ser até essa xícara aqui. Deus para mim é essa xícara, é o meu Deus. E ninguém tem nada a ver com isso. A fé do seu filho vai ser questionada. Ele está pronto para se manter firme? Ou ele sabe mais sobre TikTok do que ele sabe sobre Cristo? O seu filho consegue te ensinar a mexer em qualquer programa eletrônico. Se você falar um livro da Bíblia e dizer para ele, abre, ele abre? Lê, ele lê? Se você perguntar para o seu filho sobre a genealogia de Cristo, ele sabe? Se você perguntar para o seu filho de onde vem a fé que ele carrega, ele sabe? Porque se ele não sabe,
Eu queria te dar um spoiler de quem já viveu isso. Você vai chorar. Eu chorei. E não chorei pouco. Mas às vezes esse choro vai ter um final feliz. Às vezes, depois de um tempo, você vai se encontrar aqui em cima desse altar e olhar e falar: essa dor teve uma razão. Mas você quer pagar para ver? Porque pode ser que você não recupere esse adolescente. Pode ser que esse adolescente comece a te enxergar como um inimigo. E depois que ele levantar essa barreira, vai ser muito difícil. Porque o amigo para ele é o que está do outro lado da tela. O amigo para ele é aquele que diz: não, fala para sua mãe que você está vindo estudar na minha casa e aí nós vamos sair. O amigo para ele é aquele que vai oferecer o álcool, a bebida, a pornografia, a liberdade. Você, que está cortando tudo isso, os prazeres, você vai passar a ser inimigo. Só existe um jeito de você resolver isso. E isso se chama limite. O seu filho, o meu filho, os nossos filhos precisam de limite. Limite, e você tem que botar esse limite nele. Não só eu, não é o pastor Tiago, não é a pastora Mariana, é o pai e a mãe. O seu filho precisa entender que ele tem um Deus. O seu filho precisa entender que onde os seus olhos não estiverem, os olhos de Cristo estão. É isso que ele precisa saber. Ele não tem que ficar com medo de você descobrir, não, porque pode ser que você não descubra nunca. Ele não é bobo, mas ele precisa saber que isso vai custar a salvação da vida dele. Ele precisa saber que o preço é alto. É isso que ele precisa saber. Ele precisa saber que aquele cigarro eletrônico que o amigo leva na bolsa e ele fuma dentro do banheiro da escola pode custar a vida dele. É isso que a gente quer. Aí eu vou chegar linda e bela na eternidade e, como bem a pastora Mariana disse aqui na outra semana, que eu escutei umas 5 vezes e fiquei: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. A frase foi: nós estamos mandando os nossos filhos para o inferno. E eu ouvi aquilo da primeira vez, eu falei: pastora? E aí na segunda vez eu falei: Na terceira vez eu falei: meu Deus, Senhor, eu vou ter que dar conta dessas 2 vidas que eu tenho debaixo da minha mão. Porque Deus não botou essas 2 vidas dentro da minha barriga aqui para eu achar bonito, fazer foto, botar na internet, não. Ele botou essas 2 vidas dentro da minha barriga para eu poder educar, cuidar e colocar no caminho dele. Esse é meu primeiro ministério, são meus filhos. Onde é que eu estou botando essas crianças? Então, enquanto eu estou vendo série na televisão, meus filhos estão no YouTube, estão na internet, estão aprendendo todo tipo de coisa, sabem manusear todo tipo de arma, porque jogam Free Fire e conhecem mais de nome de arma do que meu marido que é militar. Pelo amor de Deus, gente. Então, você passa na sala da sua casa, seu filho está metralhando uma pessoa e está tudo bem? Está tudo bem? É só um jogo. Ah, é só isso. É só isso. Hoje é só um jogo. Amanhã é só um cigarro. Depois é só uma briga de rua. Depois é só você indo buscar seu filho na delegacia. Só. É só isso. E depois, você vai sentar no gabinete do pastor e vai dizer assim: eu não sei mais o que fazer. Vocês já se colocaram nesse lugar? Eu não sei mais o que fazer. Tem coisa mais triste do que a gente educar uma criança desde pequenininho, não sabia nem comer. Você que ensinou. Não sabia nada, não sabia andar, não sabia falar, não sabia pegar um garfo. E um dia você olhar para aquele adolescente e falar: eu não conheço essa pessoa. E eu vou te dizer uma coisa triste que eu já ouvi de mãe. Da mãe dizer assim: eu nem gosto mais dessa pessoa. Ele se tornou uma pessoa horrível. Mas foi a gente que fez. Foi a gente que criou. As lágrimas que eu derramei no passado não foram: os meus filhos estão fazendo coisas erradas. As lágrimas que eu derramei no passado foram de culpa, frustração e a certeza de que eu não vi. E eu deveria ter visto. Eu sou mãe deles. É o meu ministério.
Não importa o quanto que você ganha, o que você faz, onde é que você está. Se o seu filho está se perdendo, você está fracassando. Você pode estar recebendo 15 mil reais de salário. Se o seu filho não conhece Cristo, você fracassou. E é isso. Igreja, eu fracassei por muito tempo. Mas hoje eu não fracasso mais. Hoje eu não fracasso mais. Hoje o meu joelho está no chão. Hoje eu estou orando. Hoje eu estou agindo. Mas o joelho no chão não é o suficiente, porque Deus te chamou para agir. Deus te chamou para agir. E Deus te deu autoridade. Autoridade para dizer para essa criança: você não vai ver esse filme. Você não vai jogar esse jogo. Essas horas de internet foram o suficiente para você. Agora está na hora da palavra. Quanto da Bíblia você leu hoje? Quanto? Eu queria que você fizesse essa pergunta para o seu filho todos os dias. Porque eu me obriguei a fazer, igreja. Todos os dias eu viro para os meus filhos. Às vezes eu recebo um olhar de: que saco. Às vezes eu recebo um olhar de: ih, minha mãe reparou. Eu não li nada. Todo dia eu pergunto: você já leu a palavra hoje? Muitas das vezes a resposta é: esqueci. Mas está tudo bem, eu estou aqui para lembrar. Você esqueceu? Não tem problema nenhum. Em que livro que você está? O que fala nesse capítulo? Ah, tá. Eu tenho um filho que gosta muito de falar, tipo a mãe dele, assim. Tô muito atrasada já, pastor. Tenho um filho que gosta muito de falar, então ele conta. Ele conta o que ele leu, aí ele fala, e ele fala, e ele fala. Às vezes eu preciso me policiar, porque às vezes eu pego o telefone aqui para ver um negócio. Eu tenho uma filha que desenha. Então ela desenha as coisas que ela vê, as coisas que ela lê, ela usa a imaginação. Mas vocês acham que é fácil? Vocês acham que às vezes eu não estou na minha cama e falo assim: hoje eu não vou perguntar não? Porque isso vai gerar um desentendimento, isso vai gerar uma briga. Isso, meu Deus do céu. Hoje não. E aí o Espírito Santo fica me incomodando, e aí eu vou lá. Vocês já leram hoje? Vocês não leram? O que vocês fizeram? E aí sim, aí o dia termina. Porque eu tenho certeza que eles conheceram um pouco mais. Eles vão conhecer um pouco mais na EBD. Eles vão conhecer um pouco mais na Casa Kids. Eles vão conhecer um pouco mais nessa igreja. Eles vão conhecer um pouco mais através dos meus testemunhos. Porque criança não aprende só ouvindo, e criança aprende vendo. Aprende vendo. Eu vejo isso todo dia. Todo dia eu vejo isso. Então eu queria dizer para você que apesar de tudo isso que eu acabei de te falar, tem solução. Minha casa é a prova viva de que tem solução, igreja. Se para minha casa teve, a sua também tem. Só que se você não enxergar isso como um problema, você já vai enxergar as consequências. As consequências de um filho sem limite, as consequências de um filho sem conhecimento, as consequências de um filho sem pai e mãe. Porque a internet não é pai e mãe de ninguém. E se você não está educando, a internet está. Então você está sendo apenas um garantidor. Você está garantindo que se alimente, você está garantindo que fique vivo, você está garantindo que estude. Mas pai e mãe é outra coisa. É outra coisa. Então, se a gente não enxergar o problema, inevitavelmente nós vamos enxergar as consequências, porque elas gritam. O problema, às vezes, se esconde. Às vezes, o problema ele fica ali discretamente, a gente não vê, a criança está bonitinha, está arrumadinha, educada, dá oi, né? Criança, às vezes ela fala, né? Às vezes ela levanta a cara do telefone assim e fala: oi, tá tudo bem. Mas talvez você vai passar a ver no seu filho ansiedade. Talvez você vai passar a ver no seu filho violência. Talvez você vai passar a ver no seu filho dificuldade de completar uma frase. Vocês já repararam isso? Que o adolescente está com dificuldade de elaborar frases complexas? Coisa que ele já deveria estar fazendo há muito tempo. Então, quando ele vai falar com você, ele fala: aquele negócio, aquela coisa. Fulano falou assim, assim. Gente, o que é aquele negócio? O que é aquela coisa? Vai te explicar uma coisa, não sabe explicar? Vai falar uma coisa, não sabe falar?
Você já pegou as provas do seu filho para ler, para pensar em como é que ele escreve? Gente, a Bíblia é um ótimo lugar para aprender a escrever. Tem textos muito bem escritos, revisados há anos. Tem anos que é revisado isso aqui. Então, assim, você pega o texto de um adolescente de 15 anos, parece que é uma criança de 5. Não sabe botar uma vírgula, não sabe se expressar, não sabe formar um raciocínio lógico, não sabe começar a responder uma pergunta. Tem uma pergunta toda elaborada, ele responde com sim ou não. Por preguiça. Nossos filhos têm preguiça de pensar, têm preguiça de raciocinar. Eles estão sendo moldados na internet onde tudo vem pronto. Vocês sabiam que tem aplicativo que te dá tudo pronto? Tem aplicativo que te dá a monografia inteirinha, se você quiser. Ele vai passar de ano, ele vai entregar o trabalho, ele vai entregar uma boa nota, mas ele vai ser incapaz. Ele não vai conseguir fazer sozinho. No dia que ele precisar, ele não sabe. No dia que ele precisar se expressar, ele não consegue. No dia que ele sentar diante de uma prova do Enem, ele nem sabe começar um texto. Vocês já repararam isso? Ai, a prova é muito difícil. É. Ai, é muita exigência. É. Vivi isso agora. Minha filha acabou de fazer a prova do IFES. Ai, os adolescentes sofrem. Sofrem. Você sofreu também. Está todo mundo aqui. Eles precisam. Nossos filhos precisam de frustração. Nossos filhos precisam de cobrança. Nossos filhos precisam de limite. Nossos filhos precisam entender que se não se capacitarem, não vão chegar lá. Vai ter alguém melhor. Talento não basta. Nós temos músicos incríveis aqui na igreja. Mas se você não souber tocar um instrumento e você se esforçar, você vai aprender. O esforço supera o talento. Sabe por quê? Porque às vezes o talento pode vir acompanhado de preguiça. Preguiça. E nós estamos alejando as nossas crianças. Nós estamos alejando essas crianças emocionalmente. Nós estamos alejando a capacidade dessas crianças. Como a pastora Mariana bem disse, nós temos aqui nas nossas mãos futuros pastores, futuros profetas, futuros ministros, futuros músicos. E o que nós estamos fazendo? Permitindo que o cérebro deles seja atrofiado com 9 horas de internet por dia. O seu filho não vai aprender a conhecer a voz do Espírito Santo no YouTube. Não vai. O seu filho não vai aprender a botar o joelho no chão com um influenciador de internet. Daqui a 10, 15 anos, quando a minha filha estiver passando por um problema no casamento, porque vai vir, igreja. Eu não sei se o casamento de vocês nunca teve um problema, mas vai vir. Ela precisa saber a quem recorrer. Ela precisa saber que aquela influenciadora de internet que disse, eu larguei do meu marido porque eu me amo mais. Ela precisa entender que essa influenciadora não é referência. É isso que ela precisa entender. O meu filho precisa saber quem é a referência dele. A referência dele não pode ser Felipe Neto, Lucas Neto, ou seja lá qual grau de parentesco que seja nesse sobrenome. A referência dos meus filhos precisa ser pai, mãe, Cristo. Sabe uma coisa que eu vejo minha filha fazer que eu amo? É quando eu vejo que ela está com um problema e ela corre para a pastora Mariana. Isso aconteceu algumas vezes. Ah, mas você não fica com ciúme? Eu fico orgulhosa. Eu fico feliz. Porque ela entendeu que ela está debaixo da mão de uma mulher de Deus. Ela entendeu que ela tem referência. Referência. Não precisa ser a moça da internet que faz plástica e diz que come alface. A sua filha não precisa estar desesperada para vestir 36. Não precisa. Ela precisa estar desesperada para ser batizada pelo Espírito Santo de Deus. É para isso. A sua filha não precisa estar buscando se aparecer. Deixa eu te contar uma coisa, igreja. A internet, ela é a nova vitrine de velhos pecados. Ali é que se expõe isso.
Você expõe vulgaridade? Expõe-se adultério? Expõe-se vaidade? Tudo isso está ali, exposto. Você tem que ser incrível. Você tem que ter tudo. Você tem que estar linda. Seu cabelo tem que estar impecável. Você tem que ser magra. Para os meninos, você tem que ser o primeiro lugar nesse jogo. E nem curte o jogo. Curte o número. Tem que estar lá na frente. Você tem que falar palavrões, porque senão você não é descolado. Eu não sei vocês, mas eu paro na escola do meu filho para buscar e eu fico dentro do carro assim. De onde que ele aprendeu esse termo, gente? Eu nem conheci. É uma coisa desesperadora. Desesperadora. Eu convivo com amigas da minha filha de 13 anos que se mutilam. E os pais não sabem. Como é que a sua filha corta um pedaço da pele e você não vê? Onde é que você está? A sua filha cortou um pedaço da pele e você não reparou? Você não está olhando para ela? Para onde que você está olhando? Para onde nós estamos olhando? Para onde eu estou olhando? Para onde meu marido está olhando? Esse ano, para terminar, pastora, estou indo, mas esse ano eu fui surpreendida por uma notícia de embrulhar o estômago. Um colega do colégio do meu filho de 12 anos de idade perdeu a vida. 12 anos. Com desodorante. Vocês já viram desafios de internet? Então prestem bem atenção e busquem, porque eles são assustadores. O líquido do desodorante é capaz de parar a respiração de qualquer pessoa. Ele preenche os alvéolos do seu pulmão e é impossível respirar a partir daí. Não dá tempo. Pode morar na frente do hospital. Quando você chegar, acabou. 12 anos. Desafios de internet. Depressão, ansiedade, insegurança, incertezas. A obrigação de fazer. Os nossos filhos acreditam que eles têm a obrigação de cumprir esses desafios. E eles não têm, porque eles não têm maturidade. E nós precisamos lembrar disso. A gente precisa parar de olhar para esse adolescente e enxergar um adulto. Ele não tem capacidade de lidar com isso. Não tem. E aí você me pergunta assim, tá, Joyce, você já falou um monte de problema. Eu já estou aqui, já vou chegar em casa tacando os computadores tudo no chão, quebrando telas de telefone, já vou chegar aqui. Faz isso não. Queria te contar, eu já fiz. Não funciona. Daqui 6 meses tu vai ter que comprar um telefone novo. Não vai dar certo. Então vai no limite. Mas tem uma outra solução que funcionou para minha casa e funciona para a casa de qualquer pessoa. É a única solução que não tem meio termo. Não há possibilidade de falha. Não tem como. Vai dar certo. A solução é essa aqui, ó. A resposta está aqui. A solução está aqui. O seu comportamento como pai e mãe está aqui. O comportamento que o seu filho precisa seguir está aqui. A maneira como você precisa reagir está aqui. Porque muito mais do que como você age, o que diz sobre você é como você reage. Como você reage está aqui. As regras que precisam valer dentro da sua casa estão aqui. Tudo está aqui. Se você não ouviu nada do que eu falei, se você nem filhos tem, mas você acha, isso não é para mim, eu nem tenho criança. Ou então meus filhos já estão criados, eu já passei por essa fase. Glória a Deus se você já passou por essa fase. Nós que estamos aqui na era digital e que precisamos lidar com essa fase. Mas lembra disso. A resposta está aqui. E a resposta está aqui há tanto tempo. É porque às vezes a gente não olha, mas ela está. E aí disso tudo, eu queria ler uma passagem para vocês. E ela está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E ela diz assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Os nossos adolescentes são santuários de Deus. E muitas das vezes, por negligência, por preguiça, por desconhecimento, até mesmo por falta de vontade, às vezes a gente já cansou, sabe? É tão difícil. Às vezes, por essas razões, nós estamos permitindo que o santuário de Deus seja destruído, que sonhos, ministérios, propósitos, projetos sejam destruídos. Não faz isso não, igreja. Deus disse para a gente com todas as letras o que nós precisamos fazer. E nós estamos aqui para fazer, porque nós temos um chamado. O seu chamado precisa ser concluído. Se você estiver tocando lindamente, cantando lindamente, pregando lindamente, ministrando lindamente, e a sua casa estiver caindo, você não está fazendo nada. Se você está ajudando o filho de outras pessoas e está fechando os olhos para os seus, você não está fazendo nada. Nada. Então lembra disso. Toda vez que você chegar aqui para adorar o Senhor, se pergunte primeiro, se você está adorando ao Senhor, levantando a sua casa, colocando a sua casa de joelhos aos pés do altar, colocando seus filhos no caminho de Cristo, mantendo seu marido de pé, mantendo a sua casa em harmonia. Se você, marido, está sendo verdadeiramente um exemplo para os seus filhos, porque na internet tem cada exemplo maravilhoso de varão de sainha e maquiagem, que eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho. Não pode ser isso que você quer para o seu filho. Não foi isso que Deus te chamou para fazer. Deus não te chamou para criar uma menina masculinizada, para criar um menino afeminado, para criar crianças que não conhecem a palavra do Senhor. Não foi para isso que Deus te chamou. E Ele nunca falou que ia ser fácil. É difícil. É difícil. Está sendo bem difícil lá em casa. E se você me disser que está sendo fácil na sua, eu vou orar com você a partir de agora, para pegar essa unção aí. Mas é mais fácil aqui dentro do que lá fora. É mais fácil numa comunidade do que sozinho. É mais fácil quando seu filho reconhece a autoridade dos pastores e corre para eles. Porque senão o seu filho pode correr para um professor da escola cheio de ideologias, que vai enfiar coisas na cabeça dele que você nem acredita. Porque se você acha que o seu filho está sendo criado na escola para louvar a Deus, você está muito enganado. Eu tenho visto coisas inacreditáveis. Glória a Deus que os nossos filhos estão aqui dentro. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito aos meus pastores. Eu espero ter sido usada pelo Senhor para levar uma palavra até a sua casa, até a sua vida. Em nome de Jesus. E eu gostaria nesse momento que você se colocasse de pé, que nós vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos adolescentes, pelo futuro da nossa igreja, porque amanhã nem eu nem você estaremos aqui, mas eles vão estar. Então se coloca de pé, igreja, fecha os seus olhos. Senhor meu Deus, nesse momento, eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade de ser usada como ferramenta nas tuas mãos, Senhor. Eu te agradeço por cada família aqui presente, por cada adolescente aqui presente. Eu te agradeço pela tua obra, Senhor, pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E eu clamo ao Senhor, Pai, abra os nossos olhos, Senhor. Tira essas escamas que nós temos. Tira o comodismo, Senhor, das nossas vidas. Faz se levantar dentro de nós essa verdade que é o Evangelho, que nós possamos ter como prioridade nas nossas casas e da nossa vida, Senhor, a palavra do Senhor. Que cada uma dessas famílias aqui representadas
que elas saiam daqui com um pensamento diferente e com a certeza de que a tua palavra, ela pode e vai mudar o destino, o futuro e a vida desses adolescentes. Porque a nossa referência não é quem está lá fora. A nossa referência é Jesus Cristo. E nós estamos debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso e que iremos seguir o caminho do Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, e declaro sobre as nossas vidas bênçãos e livramento. Nenhum dos nossos adolescentes cairá, Senhor. Nenhum dos nossos adolescentes sucumbirá, Senhor. Nossos adolescentes não estarão derrubados, Senhor, nesse mar perdido que nós vemos à nossa frente. Nossos adolescentes não vão sofrer de ansiedade, suicídio, mutilação. Nossos adolescentes estarão libertos, porque nós somos pais e mães de joelhos pelas nossas casas. O Espírito Santo de Deus estará com eles onde quer que eles forem. Assim nós declaramos e oramos ao Senhor em nome